E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem, pela minha vestimenta dá pra ver que eu tô morrendo de frio, né? Mas aí, o que nós vamos falar hoje, né? Foi nessa do dia que passou, né? Que é o dia de enfrentamento às hepatites, né? E aí, como todos nós sabemos, é um vírus, né? Que pode se dividir em diversas facetas, podemos dizer assim, né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E, né? E aí, hepatite F, hepatite G e a hepatite autoimune, né? Além da hepatite medicamentosa. Tem a hepatite crônica, e aí vamos falar um pouquinho de cada delas, certo? Sabendo que uh, sabendo que a hepatite é uma doença silenciosa, é uma doença perigosa, né? E aí, dependendo da hepatite, pode ser extremamente grave, né? Vamos começar, deixa eu ir movendo a câmera aqui para vocês. E aí, vamos começar falando sobre a hepatite A. A hepatite A pode ser transmitida através do contato uh, com a água ou alimentos contaminados. Por isso, é importante a higiene na hora de comer, na preparação dos alimentos. Na maioria das vezes, a hepatite A apresenta alguns sintomas discretos. Pode ocorrer, mas também pode ocorrer um quadro de hepatite A fulminante, né? Vamos para a hepatite B. A hepatite B é transmitida através do sangue ou secreções contaminadas ou infectadas. Por isso, a vacinação é importante. Pode ser feita na vida adulta, caso o indivíduo ainda não tenha se vacinado. É importante fazer essa vacinação. No caso do indivíduo tenha se vacinado na infância, ele pode ser assintomático à hepatite, mas mesmo assim ela precisa de tratamento para evitar a destruição do fígado. Hepatite C. A hepatite C é uma infecção no fígado, né? Que tem uma cura quando é descoberta, bem, quando era descoberta no início. O tratamento é feito, existe o tratamento, e quando o tratamento é feito corretamente, ela tem cura, né? O tempo de tratamento para a hepatite pode ultrapassar 6 meses, no caso da C. Esse tipo de hepatite também se pega através do contato com o sangue ou secreções do indivíduo infectado. Eu não estou usando as palavras contaminado, estou substituindo por infectado, ok? Hepatite D, né? A hepatite D também pode ser chamada de hepatite delta. Eu estudei isso na universidade. Quando ela ocorre juntamente com o vírus da hepatite B e não evolui de forma lenta, mas pode gerar uma hepatite fulminante. A vacinação contra a hepatite B imuniza o indivíduo contra a hepatite D, pois uma depende da outra para se replicar. A hepatite E é transmitida através da ingestão de coliformes fecais, através da água ou dos alimentos.
Esta doença geralmente ocorre em surtos devidos a má higiene ou falta de saneamento básico. Você vê como o saneamento básico é importante aqui no país. E aí me vem um dado na mente, se eu não estou enganado, onde 40% dos domicílios do Brasil não tem saneamento básico. Não existe vacina para esta hepatite, para a hepatite E, e o tratamento consiste em repouso e hidratação. A hepatite F, estudos científicos confirmam que o vírus da hepatite F ainda não foi devidamente identificado. Por isso que este tipo de hepatite ainda é desconsiderado. A hepatite G, certo, é causada pelo vírus propriamente da hepatite G, que frequentemente encontra-se em indivíduos diagnosticados com hepatite B, C ou HIV positivos. E aí nós que somos HIV positivos precisamos ficar de olho, pedir ao médico para fazer os exames corretos e assim por diante. Hepatite autoimune. A hepatite autoimune é uma doença genética onde o corpo ele produz, certo, anticorpos contra as próprias células do fígado, levando à sua progressiva destruição. Em média, pacientes diagnosticados com a hepatite autoimune não são devidamente tratados e sobrevivem, infelizmente, apenas 10 anos. Hepatite medicamentosa. Essa é engraçada e importante, principalmente para nós que tomamos os retrovirais, né? Que um dia podemos desenvolver, diga-se de passagem. A hepatite medicamentosa é aquela causada pela ingestão exagerada ou inadequada de medicamentos. No caso, o fígado não consegue mais metabolizar as toxinas dos medicamentos, inflama-se, gerando sintomas típicos da hepatite. Seu tratamento consiste em parar de ingerir os medicamentos, né, ou a troca para medicamentos menos agressivos para o fígado. Hepatite crônica, né? A hepatite crônica, alguns indivíduos podem sofrer com esta hepatite, a crônica, que pode levar à cirrose, uma destruição das células do fígado. Bem, eles podem necessariamente ou urgentemente necessitar de um transplante de fígado. Outros evoluem para um câncer de fígado e terão que fazer o tratamento de radioterapia ou quimioterapia. Mas o consumo de outros medicamentos durante a hepatite pode ser prejudicial à saúde e deve ser utilizados mediante critério médico. Bem, vou dar uma pausa aqui, né? Manezinho na fita e já volto. Bem, geralmente as pessoas que têm hepatite, certo? Elas não sentem absolutamente nada. O vírus, ele vai diretamente para o fígado, certo? E aí ele tem a capacidade no fígado, né, de se replicar, né? Aí existem alguns sintomas clássicos, podemos falar assim, certo? Esses sintomas variam de organismo para organismo, certo? No caso da própria hepatite, certo? Os sintomas mais comuns, certo? São cansaço, tontura, ânsia de vômito, dor na região do fígado,
febre, corpo amarelado, especialmente nos olhos, urina escura e fezes esbranquiçadas. Certo? Vamos ver se eu consigo alguns dados sobre a hepatite aqui no Brasil. Certo? Mas, de maneira geral, é isso. Nós temos que ter cuidado. Né? Muito cuidado, na verdade. É uma doença, como eu já disse, muito perigosa, né? E principalmente para imunos deficientes e a população de maneira geral. Bem, gente, vamos lá. No Brasil, existe mais ou menos 5 milhões de pessoas, certo? Com esses vários tipos de hepatites, certo? As mais comuns é a hepatite B e C, né, que estão ligadas diretamente ao sangue, certo? E o modus operandi, ou método de infecção das mesmas, é de uso compartilhado, né, de artigos pessoais, de uso pessoal, objetos que furam e que cortam, certo? Como alicate de unha, tesoura de unha, essas coisas, certo? E aí, os sintomas variam muito de acordo com cada organismo, mas podem, né, de fato, levar de 20 a 30 anos para aparecer. Por isso, a importância, certo, de nós fazermos o teste da hepatite, né? Algo simples que está disponível, né? Acredito que esteja disponível, né? E que acredito que esteja disponível, enfim. Né? São coisas que nós temos que acreditar, né? Já que estamos tratando de Brasil, né? Mas enfim, que esteja disponível em todos os postos de saúde e assim por diante, nos centros de referência, né? E enfim. Mas é de extrema importância a medicina preventiva nesse caso, né? E aí eu vou ler agora um papelzinho que eu tenho por aqui, né? Falando um pouco mais da hepatite. Bem, gente, enfim, esse pause, né? Sabe que a gente não tem muitos cortes aqui, não, mas enfim, né? Previna-se a sua vida, previna-se começando pelas hepatites virais, proteja-se, né? As hepatites virais do tipo B e C são as doenças crônicas que afetam consideravelmente certa qualidade de vida e provocam desde a limitação alimentar ao prejuízo à disposição física, até como cirrose, câncer no fígado e a própria morte, certo? Então, o tratamento não é difícil e a cura não é garantida. A melhor forma de preversar, eita que hoje não está saindo, eita português, de preservar a sua saúde e a prevenção, né? E aí, novamente, eu vou falar sobre as hepatites, certo? Não com tanta aprofundamento como eu falei da outra vez, certo? Hepatite B. O principal mecanismo de transmissão da hepatite B é a prática de relações sexuais sem preservativos, certo? A doença, entretanto, também pode ser transmitida por seringas, agulhas, certo? Contaminadas ou infectadas, certo? Lembrando que eu não quero usar o termo contaminadas, certo? E por objetivo do uso pessoal, como os alicates de unhas, certo? Barbeadores, escovas de dente, etc. Já a transmissão por transfusão de sangue e seus derivados é cada vez mais rara, certo? Por conta das normas de controle da qualidade da Anvisa. A hepatite C. A hepatite C foi descoberta recentemente, ainda não se sabe sobre seus mecanismos de transmissão, certo? E prevenção. Inicialmente, a principal via de transmissão era a transfusão de sangue e seus derivados. Esta via também teve uma importância reduzida,
certo? Já que desde 1993 foi implantado o controle de qualidade no sangue, certo? Utilizado nas redes públicas e privadas. As pessoas que já foram submetidas à transfusão antes de 1993, lembre-se, antes de 1993, certo? As pessoas submetidas a transfusões, certo? Antes desta data, devem procurar uma unidade de saúde para fazer a detecção da hepatite C. A transmissão da hepatite C se dá principalmente pelo uso de drogas intravenosas, seringas e agulhas, e aspiradas, canudos ou cachimbos. Ela também ocorre por instrumentos como manicure, instrumentos cirúrgicos, odontológicos não esterilizados devidamente, né? Ou esterilizados, ou mal esterilizados, enfim. E ainda pode ser transmitido em relações sexuais sem o uso do preservativo. O teste de detecção dessas hepatites, certo? Hepatites B e C são doenças silenciosas, certo? Em sua forma crônica, pode evoluir por muito tempo, sem que o indivíduo possa sentir algo, né? Os sintomas geralmente surgem já no estado avançado, certo? Assim, quanto mais cedo for descoberto, maiores as chances, certo? Para que o quadro não possa se agravar cada vez mais. Não espere que os sintomas apareçam. Faça gratuitamente o teste para as hepatites B e C nas unidades de saúde. Lembrando que nós estamos tratando de Brasil e acredito que nem todas as unidades de saúde a tenham, mas tem que ter, certo? Prevenção e proteção, podemos falar assim, nesse sentido agora, de medicina preventiva. Não compartilhe agulhas, seringas, canudos, cachimbos para o uso de drogas, certo? Aí nós estamos entrando bem na redução de danos, né? Tenha sempre seu material individual, né? De manicure, como alicate, afastador de cutícula, pau e laranjeira, e seu próprio barbeador, no caso de um homem e de mulher também. Observe a esterilização, certo? Adequada de materiais odontológicos, cirúrgicos, e exija sempre material descartável. Use preservativos, camisinhas nas relações sexuais. Importante, gotículas de sangue que estão infectadas, enfim, gotículas de sangue que estão infectadas nos objetos podem ser invisíveis a olho nu, né? E aí vamos tratar agora um pouco da vacinação. A vacina contra a hepatite B está disponível gratuitamente nas unidades da Prefeitura. Faz parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde, certo? Esperamos que isso não se acabe, diga-se de passagem, né? As pessoas com risco elevado de se infectar com profissionais da área de saúde e usuários de drogas, além de outras categorias, também devem ser vacinadas. É importante que as 3 doses sejam aplicadas para que a proteção seja realmente eficaz. A cura da hepatite C ainda não há vacina, certo? Mas já estão sendo realizadas pesquisas para este mesmo desenvolvimento. Tá bom, gente? E aí, eu gostaria que todos, absolutamente todos, se preocupassem com isso e, principalmente, novamente, o uso do preservativo é algo extremamente essencial, certo? Imagine uma duplinha, HIV e hepatite, não é legal. Como HIV e tuberculose não é legal. Como HIV e sífilis também não é legal. Enfim, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre sífilis. Ok, gente? Beijo a todo mundo e que Deus abençoe a todos. Gente, lembrando, dá uma curtida, dá um like aí, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? É importante para nós. Beijo a todo mundo.